Olá para todos os alunos do terceiro ano, mais uma aula de História. E na aula de hoje a gente vai ver sobre moradia, certo? A gente vai estudar sobre moradia. O que é a moradia? Moradia é o lugar que a gente vive, né? Com os familiares, com os amigos, né? Ou até mesmo sozinho. Tem gente que mora sozinho, né? Tem gente que mora com os amigos e tem gente que mora com a família, né? Você com certeza deve morar com a sua família, né? Com o seu pai, com a sua mãe, ou com seu avô, ou com seus avós, né? Ou com tia, enfim, você com certeza deve morar com alguém da sua família, não é verdade? Os nossos antepassados, eles não construíram suas moradias, né? Para se proteger da chuva, do frio, do sol e de outros animais, eles se abrigavam em cavernas, certo? Ou grutas. Os nossos antepassados, bem antes mesmo da época, né, pré-histórica e tal, eles não tinham essas casinhas de tijolo como a gente mora hoje em dia, né? Eles se abrigavam em cavernas, em grutas, certo? E nisso daí, quem era que estava nessas cavernas, nessas grutas? Quem também compartilhava com eles? Era quem? Os animais, né? Na verdade, essas cavernas, essas grutas, geralmente eram buracos que tinham, né, na terra, né, nas rochas, e então eles se protegiam a partir daí, né? Só que, como eu falei, essas grutas, essas cavernas, já tinha gente morando lá. E quem que estava morando lá? Eram os animais, né? Então, o homem, geralmente, ele precisava lutar, né, com os animais, né? Ou então eles tinham que... Para que eles precisavam lutar? Para conquistar a sua moradia, né? Então, com a descoberta do fogo, foi uma grande evolução. Por que foi uma grande evolução com a descoberta do fogo? Porque ficou mais fácil do homem conquistar aquele espaço ali, aquela caverna, né, aquele buraco ali, com fogo. Porque o que o fogo fazia? Ele espantava os animais, né? O fogo até hoje ele espanta, né? O fogo ele é quente, né? Então, muitas vezes, o que acontecia? Eles acendiam, né, aquela fogueira, o fogo, e espantavam aquele animal. Eles ficavam jogando assim até o animal sair daquela caverna, né? E também servia para quê? Para o homem cozinhar, né? O homem cozinhava alimentos, se protegia do frio, né? Então ficou muito mais fácil, iluminava a caverna, né? Então assim, ficou muito mais fácil, né? Todo esse conteúdo começa a partir da página 44, né? A página 44 a gente está vendo sobre isso daí, sobre o quê? Sobre as moradias, né? Então, com o tempo, o homem foi aprendendo a quê? A dominar alguns recursos da natureza, né? As rochas, né? As plantas, os metais, né? E aí ele começou a construir o quê? A sua própria moradia, que foi chegando os tempos de hoje, né? É isso que aconteceu. Então, o homem, antigamente, ele tinha que se proteger onde? Nas cavernas, em grutas, né? Então, nessas grutas, nessas cavernas já tinham animais que moravam, e com a descoberta do fogo ficou mais fácil. Foi isso que a gente viu até agora, né? Ficou mais fácil dele conquistar o espaço. Por quê? Porque o fogo ajudava a espantar esses animais, a se proteger do frio e até a cozinhar os alimentos, né? Então, com o passar do tempo, o homem foi aprendendo a usar a matéria-prima da natureza, né? As rochas, as plantas, os metais, e começou a quê? A construir sua própria moradia, que é o que a gente vai ver agora, certo? Então, a gente vai ver agora os tipos de moradia. Existe o quê? As moradias rurais. O que é as moradias rurais? Que é essa aqui que você está vendo aqui, né? Elas são bem afastadas, são casinhas de quê? Do interior, né? Então essas casas a gente vê onde? Na zona
rural, né? Que a gente não costuma ver esse tipo de casa aglomerada, com muitas casinhas ao lado. É uma casinha aqui, outra bem distante, né? Porque geralmente as casas rurais, elas têm isso, né? De ser uma fazenda bem grande, o terreno bem grande, né? E a casinha lá bem afastada, né? Então esse é o primeiro tipo de moradia, moradia rural, né? As casas são mais afastadas umas das outras, né? Rodeada de árvores, de animais, né? E de quê? De produções agrícolas, né? Que é de onde vem o sustento dos moradores dessa residência, dessa casa, né? Outro modelo também de casa, de tipo de moradia, que casas de pau a pique, como essa daqui que você está vendo, né? O nomezinho é estranho, né? Casas de pau a pique. O que essas casas são? Elas são pequenas construções, não são casas grandes, são pequenas construções, certo? Feitas de madeira e barro, tá? Aqui você está vendo as madeiras, né? E aqui ela é finalizada com o quê? Com o barro, né? Essas casas geralmente são casas que a gente vê onde? Em zona rural. A gente não vê esse tipo de casa na cidade, né? São casas em zonas rurais ou então em áreas mais carentes, né? Que a pessoa não tem aquele dinheiro suficiente para construir uma casa de tijolo, de cimento, né? Então tem essas casas de pau a pique, né? Que são casas de madeira, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, de madeira e de barro. Vocês podem ver que até o telhado aqui é de palha, né? Então não tem condição deles fazer botar um telhado e tal, né? São casas que, como eu disse, que geralmente você não se vê na cidade, certo? Você vê em áreas mais carentes, né? Áreas que realmente de pessoas que não têm essa condição. Às vezes você chega numa regiãozinha, como eu já cheguei, uma cidadezinha ou um vilarejozinho, e você vê muito dessas casas. Por quê? Porque aquela região é uma região carente. É uma região que não tem uma vila, por exemplo, uma vila de pescador, né, uma cidadezinha pequena. Geralmente tem muito disso, dessas casas de pau a pique, certo? Porque geralmente o sustento que eles têm é do quê? Da pesca, né? Então é muito pouco o dinheiro que sobra para poder construir uma casa e tal, deixar tudo muito bonitinho, né? Porque você sabe, para construir uma casa, precisa de quê? De dinheiro, né? Precisa de dinheiro para construir uma casa. Outro tipo de moradia que a gente vai ver agora é a moradia de quê? De palafitas, certo? É estranho, né, esse nome? É bem estranho. Palafitas. O que é essas de palafita, como vocês estão vendo aqui? São casas em cima do quê? Do rio, né? São comunidades ribeirinhas que vivem naquela parte, né, pertinho do rio, que tem que pescar e tal. Não é uma vila de pescador, são comunidades ribeirinhas, né, que costumam construir essas casas em cima do rio, né? Esse tipo de moradias trata-se de quê? De barracos suspensos, né, por estacas, cujo piso é acima da água do rio. Vocês estão vendo aqui, ó. O piso não é no nível do rio, ele é acima, né, do nível do rio. Então esse tipo de casa de quê? De palafita, né, de madeira, toda de madeira, porque você sabe que se colocar, né, cimento, se você colocar todo esse tipo de coisa em cima da água, não dá certo, então costuma cair, né? Então essas casas de palafita são o quê? De madeira, tá certo? Então são casas geralmente também em comunidades ribeirinhas, comunidades, né, carentes, ou então gente que adere a esse tipo de vida, né? Tem essas casas aí de palafita, né? Eu mostrei agora 3 tipos de moradia, né?
E vamos ver também algumas coisinhas a mais, algumas curiosidades, né? Então, com o aumento populacional e a má distribuição de renda, né, entre as pessoas, né, gera o quê? Gera a desigualdade social, que é um fato muito decorrente aqui no nosso país, né? Inclusive, a gente está vivendo um fato muito, que é a desigualdade social, nesse exato momento que a gente está passando, né, por conta da pandemia do Covid-19, né? Então, o que? Com a desigualdade social, vem causando o quê? O aumento de quê? De construções inadequadas. Exatamente. O que é essas construções inadequadas? São construções com materiais e terrenos inadequados, que não é permitido construir ali. Entenderam? Vamos ver aqui uma imagenzinha que a gente vai ver de uma desigualdade social, que são o quê? A gente está vendo aqui, essa daqui é uma comunidade carente do Rio de Janeiro, né? Nessa foto aqui, que vocês podem ver que ela é construída, ó, casa em cima das outras, né, por cima do morro. Então, quando acontece uma chuva muito forte, quando acontece, né, chove demais, a terra fica molhada e tende a quê? A ceder, né? Então, não é muito bom construir esse tipo de moradia, né? As pessoas constroem essas moradias em encostas, como eu falei, em encostas, né, à margem de rios ou em morros, e com materiais e estruturas que oferecem riscos, né? Por esse motivo, as prefeituras dos municípios têm um órgão que fiscaliza esse tipo de coisa, né? Visando a segurança de quem? Das pessoas, né? A gente vai assistir agora um videozinho que fala sobre isso daí, é uma reportagem, né, que tem sobre isso daí, tá bom? Este barranco cedeu e carregou o muro e parte da varanda de trás da casa. A lona foi colocada para tentar proteger o solo da chuva e evitar novos deslizamentos no local. De acordo com a Defesa Civil, a escavação desordenada, como neste caso, é uma das causas do problema. As pessoas, quando vão fazer uma escavação, elas precisam procurar o órgão competente. E foi dito a ela que ali não é um local para construção, ela não constrói lá. Pelo amor de Deus, ela não vai construir lá no local que ela sabe que pode ter futuramente uma perda de vida. O imóvel de 2 andares em São Conrado, Cariacica, é de Dona Terezinha. Construído há 8 anos na encosta, está em situação de risco. A filha dela, que morava no 1º andar, teve que desocupar a residência. Aqui no 2º andar da casa, o risco também é muito grande. As 7 pessoas da família continuam morando aqui, mas estão um pouco limitadas. Os moradores não podem usar, por exemplo, este espaço onde fica a cozinha, assim como o banheiro da casa e um dos quartos. Essa foi uma orientação da Defesa Civil para que não aconteça o pior. Nós vamos permanecer, tem enquanto está chovendo, chuva leve, né? A gente fica nesse cômodo, mas se a chuva for muito forte, a gente tem que procurar abrigo em outro lado. Construções irregulares feitas em encostas é uma realidade de Cariacica e também de outros municípios do estado. Em época de chuva, o solo fica encharcado e o risco de deslizamento é muito alto. As pessoas que moram nesses locais correm risco de morrer. É preciso que as pessoas amadureçam, tomem cuidado, principalmente porque vida a gente só tem uma. Eu vou sair de cabeça erguida e vou deixar tudo para trás. Fazer o quê? Eu quero viver. E a Defesa Civil Estadual informou que um outro desabamento foi registrado em Cariacica. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 crianças. A casa fica no bairro Itapimirim e foi completamente destruída. A Defesa Civil mantém um alerta de alto risco de deslizamento na Grande Vitória e Anchieta. Mais de 127 mil pessoas já foram afetadas pela chuva. Tá aí, no vídeo vocês perceberam, né, que a casa dessa senhora, né, uma parte da casa, ela acabou desabando por conta de quê? Por conta que veio a chuva, a terra ficou molhada, né,
e aí veio a desabar essa encosta onde a casa dela morava, né? Então, como eu falei, em muitas cidades aqui do nosso país, no Brasil, é possível perceber o quê? O que chamamos de quê? O contraste da desigualdade social, né? Em Recife, por exemplo, tem muito disso, né? Em meio a tantos arranha-céus. O que é arranha-céus? São condomínios, né? Em tantos arranha-céus, no bairro do lado de Boa Viagem, fica localizado uma comunidade carente, conhecida como Entrapulso. No Rio de Janeiro, como eu falei, dessa foto aqui, desse exemplo aqui, também é muito comum. A gente vê o quê? Favelas, comunidades carentes sobre os morros, né, que compõem a paisagem da cidade, né? Então, a desigualdade social não é só no Recife, não é só no Rio de Janeiro, em todo local existe a desigualdade social, né? Isso daí é um fato muito recorrente aqui no país. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre tipos de moradia. Na próxima aula a gente vai continuar sobre esse assunto, tá certo? E eu vou passar para casa para vocês responder a página 48 e a página 49, tá certo? Então, até a próxima aula.